Você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. O governo do estado está lançando o programa Morar Bem Amapá para aqueles que mais precisam. É a sua chance de sair do aluguel e conquistar a casa própria. No Morar Bem é assim. O governo te ajuda com até R$120 mil de entrada. E dependendo da sua renda, a prestação pode sair a partir de R$ 499 por mês. Só 499 mensais. Acesse agora www.morarbem.portal.ap.gov.br e faça a sua inscrição. Quanto menor a sua renda familiar, menor o valor da prestação. Morar Bem. O governo do Amapá ajuda você a sair do aluguel com até R$120 mil de entrada. Faça já sua inscrição e realize o sonho da casa própria. Morar Bem é o governo do Amapá trabalhando na direção certa. Negative K, nothing further, just see the cabbie in the corner. Boa tarde, Macapá, boa tarde, Amapá, mais uma edição do meu, do seu, do nosso plantão policial, só começando aqui no SBT Amapá, canal 13.1 HD, essa líder de audiência aqui agora, na tela do plantão policial, aqui no SBT Amapá, canal 13.1. Fica comigo. Estamos aqui no consultório, sendo atendido por doutora Marilena Vale, uma endocrinologista referência no nosso estado do Amapá e também fora dele. A doutora Marilena tirou um tempinho aqui na agenda, atende aqui, lá aqui na clínica, nós estamos aqui na clínica biomédica, onde ela também mantém consultório, para poder nos atender e poder tirar algumas dúvidas fundamentais, né, para a gente que hoje sofre dessa situação de diabetes e de outras comorbidades, né, que fica aí sempre sugerido por medicamentos novos que surgem, trazendo sempre aquela esperança da melhora na vida da gente. Então, Valeira, começar agradecendo, muito obrigado por arranjar um tempinho falar aqui com o nosso público, prazer. Trazer a sua experiência, né? E esse aconselhamento é sempre muito bem-vindo. Eu sempre digo, né, que às vezes a gente está doente, quando chega na frente do médico a gente já melhora um pouco, então com o que ele fala pode melhorar mais ainda. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa, doutora. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, poder contribuir com conhecimento, né? Isso. Na área da endocrinologia, metabologia. Muito bem. Então, Marlena, a gente viu aí nos últimos tempos, vamos falar desse recente boom que aconteceu, né? Principalmente chamando a atenção para diabetes tipo 2, no caso, né? Que é o caso dessas canetinhas do Mounjaro. O que dizer desses medicamentos, doutora? Essa questão do Mounjaro é um remédio fantástico, né? Veio realmente para revolucionar a medicina na parte de metabologia, né? E que de uma maneira também hormonal, porque acaba que a parte metabólica afeta todo o corpo, né? O paciente com diabetes,
é um paciente que tem dificuldade, né, de fazer o metabolismo, né, adequado da energia. Então, é um paciente que geralmente abre o quadro inicial com excesso de insulina circulante, e porque essa insulina ela não consegue colocar a glicose para dentro da célula com facilidade. Então, o corpo começa a produzir cada vez mais insulina, e com esse excesso de insulina, começa a haver uma tendência a ganho de peso. Então, a questão trabalha junto, né? A maioria das pessoas que abrem um quadro de diabetes tipo 2, elas já referem com antecedência de uma questão de ganho de peso. O que a gente fala também da síndrome metabólica. Muito cedo começa a surgir facilidade para ganhar peso, excesso de insulina, e é associada ao estilo de vida, né, que a pessoa leva, sedentarismo, uma alimentação inadequada, excesso de carboidrato, né, gordura. E nós vivemos hoje num mundo que eu costumo dizer um mundo obesogênico, né? Verdade. Tudo facilita o ganho de peso, né? Muita modernidade, muitas pessoas não andam quase na rua, já tudo anda no carro, hoje até por questão de segurança, né? As pessoas às vezes procuram transporte para não estarem andando na rua, E também a questão do estresse, né? Da ansiedade, do dia a dia, dormir mal também favorece ganho de peso. Sedentarismo. Sedentarismo. Então, quando junta sedentarismo, qualidade de sono ruim, qualidade de alimentação. Alimentação, né? Ainda mais depois da Covid, né? Que houve essa facilidade, aumentou muito a questão do delivery, né? Então as pessoas não têm dificuldade nenhuma de fazer um pedido de um alimento, e muitas das vezes alimentos muito carregados em carboidrato. Doutora Marilena, a senhora me falava que antes do Mounjaro surgir agora na mídia definitiva, as pessoas já usando e tudo mais, existia um Mounjaro no passado também que fazia o mesmo efeito, é isso mesmo? A questão não seria bem um Mounjaro. Houve um início, né, que foi esse tipo de medicação foi iniciada com a liraglutida, né, que também é um análogo do GLP-1, só que era uma apresentação que o paciente tinha que fazer diariamente. Ainda existe disponível nas farmácias, né? Foi o primeiro momento, né, que houve esse frisson assim, de uma medicação que pudesse interferir, né, favoravelmente ao metabolismo, fazer com que as pessoas, além de controlar o diabetes, também perder peso, né? Mas com resultados também exitosos? Não era tão assim, ela chega em torno de 7 a 10%, né, do peso. Aplicação diária, e que muitas pessoas começaram a ter bons resultados. Só que aí houve, né, a continuação dos estudos, né, das pesquisas, e aí houve o lançamento da semaglutida, que aí já é uma apresentação semanal, né, a aplicação semanal, e tem a apresentação oral também, né? O laboratório que lançou a apresentação semanal também lançou a apresentação via oral diária. E aí com resultado já mais robusto, com em torno de 10 a 15%, né, de perda de peso, né, no geral. Mas quando chegou a questão do lançamento do Mounjaro, já é uma outra medicação, é dual que a gente diz, né? Além de ter esse análogo do GLP-1, tem também análogo do GIP, que é outro polipeptídeo que vai agir no receptor a nível de centro da fome, né, que fica no hipotálamo, e com isso trabalha de maneira mais potente na hora de ajudar a perder peso, na hora de fazer o controle do diabetes, e também com menos efeito colateral, né? Até estranho tentar entender por que menos efeito colateral, né? Mas é porque como são dois receptores, então o percentual que fica agindo no receptor do GLP-1 é menor do que o que age sozinho. Então ele divide, né, as atenções lá, ele age a nível de GLP-1 e GIP, e com isso menos náusea, menos transtornos gastrointestinais e um resultado de perda de até 22%. Doutora Marilena, apesar de todo o resultado positivo do Mounjaro, ele pode ser bom para muita gente, mas também ele pode ser ruim para outros organismos? É um caso a caso ou não? Tudo tem que ser individualizado, né? Então, assim, um excelente remédio é uma revolução na medicina, assim. Eu digo que houve, assim, um marco, né? Que até um tempo atrás, a gente, quando pegava o paciente, principalmente o paciente muito acima do peso, com muita resistência à insulina,
A IMC acima de 35, 40, já tinha tentado de tudo. Muitas das vezes a opção que tínhamos era a cirurgia bariátrica. E hoje nós sabemos que com o uso do Mounjaro, no caso, né, a apresentação farmacêutica, que é a tirzepatida, né, nós temos resultados fantásticos. Dependendo da sensibilidade, que é individual, perdas assim até de 30%. Pelo amor de Deus, é fantástico. Agora, no caso das insulinas que eram usadas costumeiramente, eu, por exemplo, tomo uma insulina chamada Tresiba, a senhora conhece? E são também as insulinas distribuídas em postos de UBS, de tudo mais. Como é que fica a situação dessas insulinas hoje, doutora? Não, a insulina tem espaço, com certeza, até porque com a evolução, nós temos 2 tipos de diabetes, né? Tem o tipo 1, que é uma doença autoimune, ou seja, a partir do momento que ocorre a sinalização, o diagnóstico, né, de diabetes tipo 1, já temos que partir para o uso da insulina. O diabetes tipo 2, que é o mais assim frequente, né, que esse que tem crescido muito no mundo, porque está muito associado ao sedentarismo, ao ganho de peso. A insulina geralmente a gente utiliza já numa fase mais avançada da doença. Chega aquele momento em que o corpo, apesar de produzir ainda insulina, não é o suficiente para as necessidades. Então, a gente fica mantendo aqueles picos de glicose? Podemos, no caso do diabetes tipo 2, pesquisar como é que está a produção de insulina, e no caso a gente tem um exame chamado dosagem de peptídeo C, que a gente utiliza nesses casos. Geralmente são pacientes que já estão em torno de 5 a 10 anos já com diabetes tipo 2, né? Isso, ou mais, e que já estão assim com muita dificuldade de apresentar o controle da doença, né? Então já estão fazendo 2, 3 medicações e doses elevadas e a glicose continua alta. Então nós temos que pesquisar se já há necessidade de uso da insulina. E com a chegada das canetas, que foram desenvolvidas primeiramente para o tratamento do diabetes, nós temos uma vantagem, porque a insulina, ela favorece o ganho de peso. E se você já está lidando com um paciente que já chega acima do peso, precisando controlar o diabetes, nós podemos iniciar com os análogos, né? No caso de GLP-1 ou GLP-1 e GIP, e associar com a insulina caso o paciente tenha deficiência, né? Isso é cada caso, tem que ser investigado individualmente para fazermos essa associação. Doutora Marlene, a gente sabe que a gente tem médico, né, dentro de casa e na vizinhança toda é médico. Daqui a lá chega um dizendo, olha, tu tomou aquele né, chá, não sei o que, aquilo é muito bom. Aí vem, né, médico de tudo quanto é lado. Mas essa situação dessas canetas, o que a senhora aconselha, com toda a vossa experiência, né, naquele que muitas das vezes gostam de fazer o automedicamento? Não, eu ouvi, li, aqui eu vou lá, compro, me aplico e tudo mais. Como é que fica toda essa situação? Tem que ter um acompanhamento médico, né, doutora? Com certeza, até porque é uma medicação fantástica, tem trazido melhora de vida de muitas pessoas, não só no controle do diabetes, mas no controle da obesidade, que é uma doença crônica, né? Hoje em dia todos nós sabemos que a obesidade é uma doença crônica. Aquela questão do famoso efeito sanfona, né? Que as pessoas muitas vezes se esforçavam demais para perder peso. A gente sabe que a volta do peso é em decorrência de ser uma doença crônica. Então você lá se esforçou 3 meses, 6 meses, perdeu tantos quilos, parou o tratamento, é que nem uma pessoa que está, por exemplo, com uma pressão alta e ela tomou remédio para pressão durante 6 meses e resolveu parar. A pressão achou que estava boa, controlou, achou que estava boa. Isso, quando a gente fala em doenças crônicas, a gente diz o seguinte, a medicina hoje, ela consegue controlar, mas a cura dessas doenças não temos. Nós temos como melhorar a qualidade de vida do paciente e evitar as complicações, né? Verdade. E essa condição de diabetes tipo 2, que é o meu caso, o ideal é que consulte o médico, vá ao seu endocrinologista, né, e veja... Principalmente... Ela é dose única, a Mounjaro, doutor? É semanal. Semanal. A tirzepatida, né, que é a substância que nós estamos falando, ela age em 2 receptores, né, como eu falei, é uma medicação considerada dual, ela age em 2 receptores de análogos, no caso o receptor do análogo GLP-1 e o GIP. Então ela tem uma meia-vida em torno de 5 dias, então, mas ela consegue, né, ela sobe e depois desce, mas ela consegue manter uma estabilidade
no uso regular de uma vez por semana. Quando eu inicio tomar Mounjaro, eu posso afastar os outros medicamentos que eu tomava no dia a dia? Nós acompanhamos o paciente da seguinte maneira: a gente inicia, por exemplo, a pessoa está lá tomando insulina, está tomando outros hipoglicemiantes, né, outras medicações de via oral. Sim. E nós vamos iniciar a dose do Mounjaro, por exemplo, ou do semaglutida, né, que pode ser tirzepatida, semaglutida. Nós vamos acompanhando. Então, geralmente o que acontece? Com o controle, a gente vai tirando algumas medicações, porque muitas vezes não há necessidade, né? Principalmente porque o paciente começa a perder peso. Então, se ele está perdendo peso, essa resistência à ação da insulina vai diminuindo. A própria medicação tem uma ação metabólica, ela é anti-inflamatória, então ela age no corpo todo. Entendi. Geralmente, quando a pessoa perde o peso, naturalmente o corpo dela diminui essa ação, essa resistência à ação da insulina. Então, aquela insulina que o paciente está produzindo, muitas vezes já passa a ser o suficiente para a sua necessidade, né? Doutora Marilene, uma perguntinha que não quer calar. Comecei a tomar Mounjaro. Eu tenho um tempo que eu vou chegar naquilo que desejava, que era emagrecer, controlar um pouco mais a minha glicose e tudo mais. Eu vou poder parar um dia ou vou ter que passar o resto da vida? É uma pergunta que a gente ouve todo dia no consultório, né? Porque assim, primeira coisa, individualizar. Cada caso tem que ser individualizado. Vamos ter o paciente que vai iniciar o tratamento e que nós precisamos, em todos os casos, subir a dose lentamente, da importância de ter um acompanhamento médico, não fazer automedicação. Conforme a gente vai aumentando a dose, a gente vai sentindo a resposta individual do paciente. Vai ter aquele paciente que vai ter um pouco mais de efeito colateral, né? Que geralmente são os efeitos ligados ao sistema... Que efeitos são esses, doutora? Que é mais ligado ao sistema gastrointestinal, porque essas medicações, elas agem aumentando a saciedade. E além de aumentar a saciedade, principalmente por questões de retardo de esvaziamento gástrico, o sistema digestivo todo fica mais lento. Então, um alimento que levaria 4, 5 horas para completar a digestão, né, a nível, principalmente o tempo que ele leva no estômago, ele pode levar 7, 8 horas, assim, um exemplo. Aumentar, digamos, metade do tempo a mais, né? Se levava 4 horas, vai levar 6 horas. Então, essa pessoa que comeu ali, ela vai ficar com a sensação de que ela ainda está saciada, né? Ela está ali muito tempo ali se sentindo cheia. Isso. E se ela continuar a se alimentar com alimentos gordurosos, porque são os alimentos que mais dão, né? Que demoram a fazer digestão. Ou alimentos muito condimentados, pimenta, alimentos muito cheios, por exemplo, refrigerante, água gaseificada, tudo que aumentar a quantidade de gases, né? E também a parte de fermentação, né? Tem alimentos que fermentam mais, então isso vai dar aquela sensação ruim, boca amarga, a sensação de plenitude, sabe? Come e já fica a sensação de que comeu muito, né? Aí a pessoa sente mais. Mas o nosso foco no início do tratamento, nos 2 primeiros meses principalmente, é trabalhar junto do paciente para que ele tenha uma adaptação, que essa adaptação seja o mais suave possível. Esses sintomas eles vão melhorando, mas não tem como eu prever quem é que vai sentir mais, quem é que vai sentir menos. E também não tem como prever quem vai perder mais rápido, quem vai perder mais lentamente. Só durante o tratamento, o acompanhamento aqui. Mas uma coisa eu digo, gente, por favor, tratamento com essas medicações só com acompanhamento médico. Sim. E que seja uma pessoa que tenha experiência, porque não adianta querer correr. Não dá para correr. E médico especialista, endocrinologista. Isso, de preferência com endocrinologista que cuida, não é clínico geral, até entende, mas não sabe. Né? Não é um dentista, é uma endocrinologista que cuida da diabetes. É essa que... E uma coisa importante que eu queria deixar aqui, uma mensagem com relação a essas medicações que estão sendo vendidas sem... que trazem, né? Uma origem, né? Sem sabermos a origem, né? São contrabandeadas, que as pessoas querem realmente, quem não quer hoje emagrecer, quem não quer perder peso, quem não quer controlar seu diabetes. Não tem aquela conservação adequada. Mas muito cuidado, gente, muito cuidado. Olha, tem a questão, são remédios que tem que manter a temperatura adequada, tem que ser mantido no ambiente refrigerado. Tem a questão da contaminação, pode sofrer contaminação. A própria luz, né, doutora? Isso, é questão também da aplicação. Você pode aplicar da maneira errada, porque quando você compra uma medicação com essa apresentação que é colocada no mercado de maneira segura,
A caneta, ela vai lhe proporcionar a dose certa, conforme a receita. A agulha também, não tem risco de entrar em áreas assim... Quando ela vem para uma farmácia, ela já te dá segurança, né, doutor? Porque até a apresentação, né, na hora de você calcular a dose, já vem tudo certinho, praticamente é risco zero de errar a dose. O maior problema que a gente vê nesses acidentes aí, nas pessoas que passam mal, é aplicar na dose errada, aplicar de forma errada, porque a forma é subcutânea, mas se você está com uma agulha inadequada, pode fazer uma aplicação intramuscular, pegar o risco de pegar um vaso. Isso. É muito perigoso. Doutora Marlene, outra perguntinha que não quer calar. Eu começo a tomar Mounjaro, que a senhora acabou de falar que ela é semanal. Né? Conforme o tratamento e a evolução desse tratamento, acompanhada pela endocrinologista, ela pode escalonar mais tempo, ou seja, em vez dela ser semanal, ela pode ser quinzenal? Nós dividimos o tratamento em 3 etapas. A primeira etapa, o objetivo foi esse, né, de perda de peso. A etapa nós calculamos, né, uma meta, então em cima de cada paciente, quantos quilos a pessoa precisa perder para sair, por exemplo, da obesidade grau 2, grau 3, grau 1, que seja, e até para sair da fase de sobrepeso, né? Então a gente conversa com o paciente e coloca, a meta é esse valor aqui. Então, conforme a perda, a gente vai ter que decidir quanto tempo nós vamos trabalhar com o aumento da dose. Aí vai depender se vamos usar semaglutida ou se vamos usar tirzepatida, no caso Mounjaro. Conforme a dose que vai ser, digamos, conforme a meta, nós vamos ter que trabalhar conforme a resposta individual do paciente. Tem paciente que com uma dose mínima, por exemplo, 5 miligramas, até 7,5, consegue perder. Outros precisam aumentar essa dose. Daí, por tudo que a senhora está falando, é bom lembrar, salientar, que é um bom atendimento, é o histórico que ela conhece como médico e esse papo que leva com que ela faça o diagnóstico certo, né, doutora? E que a gente explique para o paciente, porque o paciente participa dessa fase, né? De todas as fases. Ele tem que entender como que a medicação age. Por exemplo, não pode estar tomando muito líquido na refeição, não pode estar comendo alimentos com muita gordura, que pode passar mal. E aí atingimos a nossa meta. Aí nós estamos agora no platô, a gente vai manter um platô, né, que a gente diz assim, é um período pelo menos uns 2 a 3 meses em que o paciente fica com aquela dose que ele já estava tomando. Chegou naquele nivelamento, né, doutora? Aí nós vamos trabalhar com o paciente o quê? Se esse paciente está fazendo atividade física, se ele fez uma mudança na sua alimentação, né, no caso uma reeducação, reaprendeu a comer, por exemplo, até a velocidade de mastigação, se não está mais utilizando aqueles alimentos muito inflamatórios, né, muito carregados na açúcar, na gordura. E aí sim, a partir daí nós vamos tentar fazer o desmame. Por que a palavra tentar? Porque nem todos conseguem. E o que seria esse desmame, doutor? Desmame é tentar diminuir a dose para que esse paciente, ver se nós conseguimos deixar a pessoa sem a medicação. Ou a gente só diminui e manter também... o espaço entre podemos aumentar também. Se a dose é semanal, algumas pessoas, né, a gente tenta aumentar a cada 10 dias, depois tentar até fazer 2 vezes no mês. Mas não adianta a gente falar isso antes, porque isso é muito pessoal, isso é individual. Cada pessoa, vai depender se essa pessoa agora mudou seu estilo de vida, se ela melhorou a qualidade do sono. Por tudo que a senhora está dizendo, então, o paciente ele é fundamental, né, em obedecer, em seguir a orientação médica. E também acreditar. Ele é responsável também pelo tratamento. Isso é dividido, né? Isso é sempre dividido entre o médico e o paciente. A questão do reganho de peso, né, que é o efeito sanfona, isso pode acontecer em qualquer tipo de perda de peso. Pode ser paciente que fez bariátrica, pode ser paciente que ficou só fazendo dieta ou usando as canetas. E isso vale também para outros efeitos colaterais, como por exemplo a queda de cabelo. Não é a causa do queda de cabelo, não é exatamente a caneta, a semaglutida, a tirzepatida, não. É porque todas as pessoas que perderam mais de 10% do seu peso já vão ter uma fase de perda. Doutora Marlene, a senhora tem uma carteira de cliente enorme pela profissional excelente que é, né? Principalmente com o seu atendimento de excelência, que a sua consulta é uma verdadeira, né? Obrigada. Pega uma biografia do paciente. Como é que está toda essa situação de receptividade com os clientes hoje que estão fazendo esse tratamento com a senhora?
Olha, Tão felizes? É muito gratificante. Você não tem Aumenta ideia. até a autoestima às vezes, né? A parte mais gratificante é ver o paciente entrando no consultório feliz, dizendo: doutora, eu já estou conseguindo usar aquelas roupas que eu achei que eu nunca mais fosse usar, que estavam guardadas, já estava até pensando em dar porque não tinha mais nem esperança de voltar. Sabe, assim, em média, 10 quilos, 15 quilos, até 20. Assim, aí é como eu digo, depende de cada pessoa, depende da sua sensibilidade individual, né? Tem pessoas que perdem bem rápido e a gente também não quer que perca muito rápido, porque a gente quer proteger o paciente de sarcopenia, que é a perda inadequada, né? A perda exagerada de massa muscular. Então, daí a importância desse acompanhamento. Olha, a gente não quer que perca muito rápido, a gente não quer também que a pessoa fique com um aspecto muito envelhecido, né? Com aquele aspecto muito derretido, como o pessoal fala, né? E também a questão de ficar com o aspecto doente. Dá para emagrecer sem esse aspecto, Dudu? Porque a gente vê tanta gente aí já cadavérica aí, mojar aí. Os meus pacientes, eu trabalho muito assim, não tenha pressa. Nosso objetivo aqui é fazer com que você perca com menos efeitos adversos, no caso, né, essa questão do efeitos relacionados ao sistema gastrointestinal, sem ficar com esse aspecto, né, de envelhecimento, de estar doente. Então, a velocidade da perda do peso é importante, que não seja muito rápido, e também a suplementação. Então, a gente fica acompanhando o paciente, pedindo exames. Então, olha, baixou o ferro, olha, baixou a vitamina D, B12, vamos repor, né? Não, agora nós vamos cuidar do cabelo. Então, esse acompanhamento contínuo que a gente faz é muito importante para que o paciente emagreça, né? E com aspecto saudável. Então, eles ficam muito felizes, sabe? Nossa, a autoestima vai lá para cima. Isso é bom. E a gente sempre trabalhando, olha, agora nós vamos cuidar de não voltar mais a ganhar peso, vamos agora cuidar de manutenção. Só para finalizar, doutora Marilena, depois dessa aula de graça que a senhora está dando para a gente, né? Chegou naquela fase onde a senhora acha que o controle aconteceu. Nesse momento já não necessitamos mais daquela medicação que a gente tomava no dia a dia para o diabetes, para a glicose? Muitas medicações podem ser suspensas. Inclusive, eu tenho pacientes que deixaram de ser hipertensos, porque a hipertensão... A senhora perdeu esses pacientes? Não, eu digo assim, eu tenho pacientes que tomavam remédio para pressão alta, que deixaram de tomar porque perderam, assim, emagreceram 15, 20 quilos. Que legal. E tem aqueles que a dose precisou baixar, entendeu? Porque muitas vezes a pressão sobe pelo excesso do peso. E com relação ao controle do diabetes, às vezes tomava 2, 3 remédios e que agora só está tomando 1, né? Que coisa então, boa, por quê? Porque a base de tudo isso que a gente está vendo hoje, muitas doenças, é a obesidade. Ela que serviu, né, de início para fazer subir a pressão, descontrolar a glicemia, e daí desenvolver um quadro de diabetes tipo 2. E quando você controla o metabolismo, né? E outra coisa que a gente tem que lembrar, desinflama o paciente. Esse paciente que chega aqui, ele chega muito inflamado, ele chega com dor no corpo todo, dói o pé. Situação do fígado, né? Que aumenta aquela glicose lá. Nós temos hoje o único remédio que realmente está em bula pela Anvisa, né? Tá ali, já foi registrado tudo, que trata da gordura no fígado. São as canetas, né? A semaglutida e a tirzepatida. Eu, às vezes, me desesperava que eu ia dormir, às vezes com a dieta, beleza, a glicose lá embaixo, 110, 120, tranquilo. Acordava com um pico. Eu digo, mas o que aconteceu? É bem do fígado. Né? Aí foi que eu entendi, depois tive a informação. Nós temos, o nosso fígado, na verdade, ele é um órgão super importante. Todos são, né? Mas no fígado nós temos uma maneira de... guardado a glicose em forma de glicogênio. Então é essa glicose que é liberada durante a noite para nos mantermos saudáveis, né? Que nós não estamos comendo à noite, então a gente acorda de manhã ali. Esse é outro papo, a senhora é para 3 dias, eu tenho um horário a cumprir na TV, né? É só agradecer, mas eu queria poder voltar para a gente falar de outros detalhes, como da situação do fígado, né? Os exames necessários para acompanhar, né? Para acompanhar aquele negócio todo, mesmo quem não pode tomar Mounjaro, que ainda está muito caro, né? Vai continuar com aquela medicação ideal. Eu queria voltar para a gente, né? Depois trazer mais esses conselhos aí. Sim, para finalizar. Todo mundo que está nos assistindo fica agora perguntando, vai ficar perguntando, Frota, onde é que eu encontro a doutora Marilena?
É muito fácil, né? Aqui na Biomédica, que fica aqui nesse edifício Araguari, quase em frente ao fórum. Não tem erro, é o único edifício que tem aqui na esquina. Biocárdio. Na Biocárdio. Aqui ela tem consultório, a Biocárdio aqui é um verdadeiro shopping da medicina, né? Porque tem o cardiologista, tem o vascular, tem exame, tudo tu faz aqui. Então você encontra a doutora Marilena aqui. Mais algum lugar que lhe encontra, doutora Marilena? Sim, atende eu outra atendo clínica? outros locais. Mas também nessa situação de particular, não, né? Isso, particular. Também? Aonde que é? Na Saúde Center, na Promed. Na Promed também? Isso. Todos esses locais, chegou lá o paciente Ultraclin. também? Isso. Chegou nesses locais, a senhora não está, sempre vai ter uma secretária, um atendimento que vai agendar Isso. e a Vai senhora... entrar em contato que eles marcam. Eu tenho os horários certinhos dos locais que eu atendo, né? Pronto, aí deixou agendado, naquele dia, naquele horário, a senhora vai estar atendendo, né? Exatamente. E o atendimento, tanto eu faz ser aqui procuro- na Biocard como em qualquer outro lugar, tudo é igualitário. Eu sei que o seu atendimento, como eu falei aqui, é uma consulta de primeiro excelência. que eu faço aquilo que eu amo, né, de verdade, que é a medicina, Excelente. né? Para mim é um grande prazer. Eu torço para o meu paciente quando eu vejo ele voltando feliz da Legal. vida. Nossa, principalmente quando a gente está falando de diabetes e de obesidade, né? Não desmerecendo as outras patologias, mas são doenças assim que causam desgaste, causam uma preocupação, porque Verdade. envolve, né, E muitas complexa, histórias, né, doutora? a pessoa sempre ouve uma história, porque o fulano, pessoa tal, amigo, vizinho, Tive amputação. exatamente, amputou a perna, teve que ir para diálise, ficou cego. Então, nossa, eu já vi pacientes desabarem no choro quando eu dei o diagnóstico pela primeira vez de diabetes. Então, a gente fica assim, até na hora de falar de uma doença tão, né, preocupante. E a questão da obesidade é porque mexe com toda a questão Verdade. da autoestima, né? E que também traz, né? Acaba trazendo outras doenças, inclusive Com o certeza. câncer, né? A gente sabe que o câncer aumenta, né, no diabetes. Não doenças- dê spoiler não, vamos falar depois, não, vamos ter Tá oportunidade para a certo. próxima. A senhora quer falar mais alguma coisa, doutora Eu Marilena? quero agradecer a oportunidade. Eu de que estar agradeço. aqui. Eu também, uma coisa que eu tenho muito, assim, que eu gosto muito é de esclarecer as pessoas. Acho que o Isso é muito conhecimento bom. tem que ser feito um Experiência. conhecimento, tem que divulgar um conhecimento realmente baseado em ciência, né? Porque hoje a gente vê muito fake news, né? Envolvendo Verdade. principalmente essas canetas, né? Então, às vezes as pessoas... Hoje eu vejo, às vezes, até uma certa dificuldade de convencer o paciente, porque já se ouviu tanta coisa boa, mas também já se ouviu tanta coisa que assusta, né? Mas por quê? Muitas vezes pelo uso inadequado, né? Sem ter um acompanhamento médico, ou sem a procedência, né? Uma procedência duvidosa. Tudo isso é muito importante. Né? Tudo isso faz parte. Então pronto, conversei aqui, trouxe para você essa aula aí, no que diz respeito às canetinhas, Mojar e tudo mais, para você, principalmente que tem diabetes tipo 2. Prometo que vamos voltar e vamos explorar. certo, Já que tá ela está se certo. colocando à disposição e gosta de informar. Para mim foi um prazer de poder mostrar, passar o meu conhecimento para as pessoas. Vamos né? voltar. Conversamos então com a doutora Marilena Bala, essa endocrinologista que é uma referência médica aqui no estado do Amapá e fora dele, né, sempre atualizada, estudando, participando de congressos, tomando conhecimento, né, porque a gente sabe que a medicina você precisa estar estudando todo dia e atualizado, e isso ela faz muito bem. Doutora Marilena Bala, endocrinologista aqui no Amapá. Kitty Cabby in the corner. Ei você! Você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo? Não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Estúdio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Estúdio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Estúdio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil, a referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência.
Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe, que encontra atendimento. O do casal, que oficializa seu amor. O da criança acolhida. O do jovem, que recomeça. O do idoso, que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. O governo do estado está lançando o programa Morar Bem Amapá para aqueles que mais precisam. É a sua chance de sair do aluguel e conquistar a casa própria. No Morar Bem é assim. O governo te ajuda com até R$120 mil de entrada. E dependendo da sua renda, a prestação pode sair a partir de R$499 por mês. Só R$499 mensais. Acesse agora www.morarbem.portal.ap.gov.br e faça a sua inscrição. Quanto menor a sua renda familiar, menor o valor da prestação. Morar Bem. O governo do Amapá ajuda você a sair do aluguel com até R$120 mil de entrada. Faça já sua inscrição e realize o sonho da casa própria. Morar Bem é o governo do Amapá trabalhando na direção certa. Estamos aqui no Palácio de Setentrião, onde dentro de instantes, né, um acordo, né, vai acontecer. Eu estou aqui com o presidente, né, Luiz Otávio, que vai poder nos passar, faz parte desse acordo, e vai poder nos passar mais informações. Presidente, um prazer enorme falar consigo, muito obrigado. Né, e eu gostaria que o senhor pudesse falar para o nosso público aqui no SBT, né, do que se trata esse acordo, né, na verdade, o que ele representa para os consumidores aqui, juntamente com a ANEEL, aqui no Amapá. Bom dia. Bom dia, Frota. Uma satisfação estar falando com você sobre esse ato que a gente vai viver hoje, que é a assinatura do convênio de cooperação técnica entre a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Amapá, representante do governo do estado, e a Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse convênio, ele diz respeito ao processo de descentralização de um dos serviços prestados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o de fiscalização do setor elétrico. Legal. E esse assunto é muito caro para o amapaense hoje. Em 2020, vivemos um apagão e talvez a falta de fiscalização efetiva gerou tudo isso que nós vivemos. Foi um momento muito difícil, talvez na história recente do Amapá, talvez o momento mais difícil que nós vivemos foi o apagão de 2020 em plena Covid. Então, esse momento é um momento de fortalecimento do apoio do Estado ao interesse dos consumidores do Amapá. Vamos fazer uma fiscalização efetiva, uma fiscalização mais próxima do consumidor, onde a gente vai poder ouvir as demandas do consumidor, ouvir a necessidade da população e, sobretudo, apoiá-los. Esse é o nosso papel, é o papel da agência reguladora de fortalecer a fiscalização do setor de energia elétrica que é tão caro para o amapaense. Agora, presidente, de que forma, né, vai ter essa aproximação com o consumidor, né, para se ter a ideia, a informação do que ele passa e pode ser melhorado na vida de cada um? Olha, primeiro, nós temos uma agência, uma sede local, coisa que a ANEEL nunca teve no Amapá. Então a nossa sede, ela vai recepcionar essas demandas da população e por meio da nossa ouvidoria, o fortalecimento da ouvidoria da ARSAP, para que a gente possa recepcionar essas demandas da população e atender de forma mais célere e mais breve. Além da recepção na sede, do acolhimento na sede, haverá por parte da ARSAP uma visita ao itinerante, andando, né, tomando conhecimento em loco do que está acontecendo? Sem dúvida. O Amapá, ele é um estado de diferenças geográficas enormes, sim, né? Verdade. Então nós temos a população que vive em comunidades agroextrativistas na floresta, nós temos a população ribeirinha, nós temos também o caso muito emblemático, que é o caso do Bailique. Sim, sim. O Bailique hoje
ele vive uma dificuldade no fornecimento de energia elétrica pelos problemas das terras caídas. São problemas geográficos que nós temos que enfrentar e dar a solução pontual que cada caso exige. Só que isso só é possível com a aproximação da fiscalização, ter uma fiscalização mais forte e mais próxima para entender a necessidade e repassar essa necessidade para a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que a gente possa tomar as melhores decisões em relação a que tipo de solução nós vamos dar para cada comunidade aqui do Amapá, com toda essa diversidade geográfica que nós temos. Presidente, para finalizar, então todo o estado, pelo que o senhor acaba de falar, será beneficiado com esse acordo, com essa tratativa feita aqui agora? Sem dúvida, os 16 municípios, mas não só as áreas urbanas, também toda a população rural, a população distrital, a população ribeirinha será atendido com serviços de fiscalização, porque hoje, conforme o programa Luz para Todos, regiões remotas, a ANEEL, o Operador Nacional do Sistema tem conseguido levar energia onde nunca se pensou, por meio de sistemas isolados, por meio de energia fotovoltaica, mas esses sistemas também necessitam de ser fiscalizados para que eles se mantenham operantes, se mantenham entregando energia de qualidade para essa população tão diversa do nosso Amapá. Obrigado, presidente. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é só um momento de fortalecimento, de fato, do Estado em relação à distribuição de energia elétrica, que para o amapaense, após o evento, como eu citei, do apagão de 2020, se tornou emblemático a necessidade de termos uma fiscalização mais efetiva para que eventos como aquele não ocorram novamente no estado do Amapá. Muito bem-vinda essa preocupação do Estado, através da sua secretaria, essa fiscalização e esse benefício para o nosso consumidor, né, presidente? Sem dúvida, sem dúvida. E por isso a gente vai trabalhar de forma muito atuante e próximo da população. Muito obrigado. Estamos aqui ainda no setentrião, onde dentro de instantes haverá um acordo aqui, uma tratativa, e eu estou com a diretora da ANEEL, a doutora Agnes, que vai falar um pouco com a gente. Doutora Agnes, bom dia, obrigado por falar com a gente. Eu gostaria que a senhora pudesse falar para o nosso público a importância dessa tratativa, desse acordo feito hoje entre a ANEEL e o governo do estado do Amapá. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. A ANEEL tem essa política de descentralização. A gente tenta firmar esses convênios com diversas agências reguladoras estaduais que acabam se tornando um pouco um braço do regulador federal nas localidades. Permite que a gente tenha, com o passar do tempo, naturalmente com o desenvolvimento das atividades, mais contato com as demandas mais específicas que eventualmente a gente em Brasília tem menos acesso. Naturalmente que a agência é uma agência federal, a gente tem fiscalização atuando em todo o Brasil, a gente tem também, a nossa regulação era feita para ser aplicada em todo o Brasil, mas é sempre bom poder contar com o especialista de regulação dos estados, quando os estados têm uma agência reguladora, que é o caso aqui. A ANEEL, no caso do Amapá, o Amapá tem uma característica diferente, geográfica, até todos os estados do Brasil são dessa forma. Ela se preocupa com essa situação também, da situação geográfica, onde até dentro do próprio estado nós temos situações diferenciadas, doutora? Eu acho que a gente, com certeza, eu acho que a ANEEL tem 30 anos de existência. Esse ano a gente vai celebrar 30 anos. Sim. E a gente, com o passar do tempo, fazendo uma regulação para o Brasil inteiro, começou a entender que dentro do Brasil há vários Brasis. Então, quando a gente olha para as distribuidoras de energia, por exemplo, a gente sabe que a gente tem que comparar distribuidoras com distribuidoras mais parecidas com elas. Não adianta você ficar comparando com outras distribuidoras muito grandes. Então, assim, a regulação ela já é feita, sim. A gente, claro, tem todo um olhar para fiscalização em áreas de floresta, quando a gente tem sistemas isolados, por exemplo, porque a gente sabe que eventualmente tem comunidades mais remotas que dependem de um atendimento mais específico. Então, a ANEEL tem uma área assim, que faz esse acompanhamento contínuo e muita campanha de fiscalização. Pode ser na distribuição, pode ser na geração e na própria transmissão também. No caso do Amapá, que nós não temos uma representação aqui, no estado, a ANEEL nunca pensou em poder ter uma representação para in loco, poder dar uma assistência mais direta, mais rápida, com tempo de resposta e tudo mais? A ANEEL ela nasceu dessa forma, só com um escritório, a sede em Brasília. Agora a gente tem uma lei do ano passado que permitiu a ANEEL criar 4 escritórios regionais. Então a gente já criou um escritório de São Paulo e um escritório no Amazonas, aqui na região norte. Então a gente também já está mais perto, mas de qualquer forma, a forma de atuar da agência
quando precisa, além de ter a força, né, equipe própria para ir nos estados, é realmente por meio desses convênios com as agências estaduais, que eu acho que também ajuda a harmonizar as práticas regulatórias entre federação e vários estados, e o que a gente sabe das agências estaduais é que elas regulam não só o setor elétrico, mas regulam saneamento, regulam gás, regulam outros serviços públicos, transportes. Então tem um quê também de a gente ir disseminando boas práticas de regulação, né, por vários segmentos que atendem o cidadão. Doutora Agnes, para a gente finalizar, a demanda hoje maior da ANEEL, né, diz respeito exatamente a essa regulação, principalmente de água, energia? A ANEEL só trata de energia elétrica. Isso, mas tem muitas demandas de verdade, né? Eu acho que tem ainda muitas questões relacionadas, e aí quando a gente pensa na população, a qualidade do atendimento tem crescido esse tipo de demanda. Para fazer só um paralelo, né? Quando a ANEEL foi criada 30 anos atrás, a maior demanda da população era acesso, era a distribuidora levar a energia. Hoje a distribuidora já leva energia para quase todos os lugares no Brasil inteiro. Sim. O Brasil tem 99,8% de acesso à energia elétrica, então assim, é uma taxa para países em desenvolvimento muito surpreendente. Só que agora a gente tem que estar mais focado na qualidade, né? Então a gente tem, e aí eu acho que distribuidoras, né, que atuam, por exemplo, em regiões mais remotas ou de população mais dispersa, né, com floresta e tal, então assim, a gente tem que ter esse tipo de atenção que é, claro, né, cobrar uma qualidade do concessionário que seja boa para todo mundo, mas também estar atento ao que significa em termos de custo. E o retorno disso é fiscalizado? Está acontecendo, doutora? Sempre, campanhas de fiscalização sempre. A própria Equatorial aqui do Amapá também passa por essas campanhas de fiscalização. E aí, a fiscalização que a gente trabalha, ela é uma fiscalização que a gente chama de responsiva. Existe você fiscalizar para penalizar, aplicar uma multa, mas muitas vezes a gente trabalha com os termos dos agentes melhorarem, e aí se eles não melhoram, a gente penaliza muito mais forte. Então é para dar essa chance deles irem corrigindo isso aqui e no Brasil inteiro. Há um acompanhamento por parte da ANEEL, né, e é perceptível pelo consumidor essa melhora? Acho que sim, assim, acho que de alguns anos para cá com certeza, mas a gente vê que aqui no Amapá o desafio ainda é a extensão de rede, né? Então é pedido de novas ligações, e o concessionário acho que está se esforçando a gente atrás dele. Tem também um indicador que a gente acompanha que é tempo médio de atendimento em situação de emergência, então tem, sei lá, uma coisa inesperada, né, na rede do concessionário ser rápido em atender, então esses são indicadores que a gente acompanha. Assim. A senhora quer falar mais alguma coisa, doutora Agnes? Não, dizer que é um prazer estarmos aqui, eu acho que não vai embora sem comer do filhote na praça, sem tomar do nosso melhor açaí do Brasil, hein? Vou sim, estou super ansiosa para fazer isso e fui muito bem recebida aqui, obrigada. Muito obrigado, doutora Agnes da ANEEL. Governador, bom dia. O que representa para o Estado esse acordo de técnico, né, com a ANEEL, onde o senhor, dentro de instantes aqui, recebendo a diretora da ANEEL, né, pode passar para todo o Estado do Amapá, né, para todos os nossos consumidores? Olha, essa assinatura hoje desse convênio de delegação de competência tem várias dimensões. A primeira delas é a dimensão prática de que nós vamos poder, a partir de agora, fiscalizar todo o sistema de distribuição de energia elétrica no estado inteiro, que é uma competência federal da Agência Nacional de Energia Elétrica, a agência reguladora. Isso provocava um distanciamento muito grande. Vamos lembrar do apagão. O apagão ele ocorreu porque a fiscalização distante não detectou o perigo, o risco que o Amapá sofria de ter uma das suas subestações de rebaixamento fora completamente das condições técnicas de funcionamento. Porque a ANEEL fica lá em Brasília, tem que fiscalizar o Brasil inteiro e não alcançou o Amapá. Foi um prejuízo irrecuperável que aconteceu em 2020. Então, na prática, nós vamos ter uma agência reguladora amapaense em condições e delegada para fiscalizar toda a operação de distribuição de energia elétrica no Amapá. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o benefício para os consumidores. O consumidor, ao invés de reclamar ou de apontar algum problema para uma agência lá em Brasília, vai ter aqui em Macapá uma sede da agência amapaense, onde ele vai poder fazer os seus reclames, vai poder fazer suas denúncias ou as suas reivindicações. Então, é um avanço para o consumidor, um benefício para o consumidor. Mas tem uma outra dimensão, que é a dimensão da confiança que o Amapá passa hoje para o Brasil e para o mundo.
o mundo todo está olhando para o Amapá com olhares de confiança, porque nós estamos oferecendo segurança política, segurança jurídica e segurança ambiental para empreendimentos. Então tem um conjunto de reforço institucional que garante essa confiança que o mundo agora tem no Amapá. E a ANEEL demonstra isso, porque de 27 estados, apenas 11 têm delegação de competência. Nós seremos o 12º estado no Brasil inteiro a termos uma delegação para fazer o papel da ANEEL, só que de forma local, com muito mais rapidez, com muito mais acuidade, com muito mais proximidade do consumidor e dos fiscalizados. Evita, na medida em que a gente vai fiscalizar de forma muito mais presente. Como a gente diz aqui, de palma em cima, né? A gente vai estar em cima fiscalizando, porque é muito difícil fazer isso com uma agência nacional, num país do tamanho do Brasil, com 27 estados, é praticamente impossível. E nós fomos, talvez no Brasil, uma das maiores, se não a maior vítima desse distanciamento. E agora a ANEEL delegando, confiando ao Amapá essa função, nós vamos poder evitar, sim, futuros apagões. Impacto positivo para o Estado. Totalmente. Mais emprego, mais renda, mais proximidade com o consumidor mais seguro, mais atendido, e o Estado do Amapá sendo ranqueado no ranking de confiança nacional e mundial. Governador, através de qual secretaria aqui no Estado haverá essa fiscalização, esse acompanhamento? A agência reguladora própria que nós temos. Temos uma agência reguladora de serviços, a ARSAP. A ARSAP hoje regula oficialmente o serviço de água, a concessão de água. Agora passa também a ser a agência reguladora da energia elétrica, e nós fizemos uma alteração na sua funcionalidade, vai poder logo passar a fiscalizar e a regular outros serviços que são feitos pelo privado, mas que têm alcance público. Então teremos é o Estado cuidando da sua população. Teremos um olhar diferenciado para o Bailique, governador, já que é uma característica bem mais preocupante? Sim, porque o que aconteceu é que lá atrás, no Bailique, se criou um modelo de distribuição de energia através de cabos ligados à subestação lá do Inajá, que naquele momento pareceu bom. Só que com o fenômeno das terras caídas, esse modelo ele não funciona. Então, o que deve funcionar no Bailique são modelos híbridos. Geração não é obsoleto, aqui os lugares onde os postes estavam colocados caíram. É simples assim. E agora nós estamos optando pelo modelo híbrido. Nós estamos implantando placas solares, implantamos cerca de 1.500 placas solares, unidades de placas solares completas em residências nas comunidades mais isoladas, e nas duas comunidades maiores nós já conseguimos autorização para implantar ou reimplantar uma usina termoelétrica, que é a saída para Vila Progresso e para Macedônia.
Chegamos ao final de mais um Plantão Policial aqui no SBT Amapá, canal 3.1 HD, essa liderança de audiência, trazendo para você sempre a informação, a notícia, a entrevista, para que você fique sempre atualizado, muito bem informado. Esse é o nosso foco. Obrigado pela audiência, boa tarde Macapá, boa tarde Amapá. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. Ei você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar, precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer, gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. Teve um tempo em que o Amapá sonhava em ver sua casa mais presente. Hoje, esse momento chegou. A porta se abriu e a luz entrou. Em 2 anos, a Assembleia Legislativa do Amapá fez essa virada. De penúltima do Brasil à referência nacional. De 9% para quase 100% em transparência. Em 2025, conquistamos o selo Diamante. Isso quer dizer que por trás de cada dado existe um rosto. O da mãe que encontra atendimento, o do casal que oficializa seu amor, o da criança acolhida, o do jovem que recomeça, o do idoso que reencontra dignidade. Não é só sobre números, é sobre transformar política em presença, fazer da Assembleia uma casa de portas abertas para o povo. Hoje o Amapá brilha no mapa do Brasil, porque tem uma Assembleia Diamante, a LAP Diamante. Ser transparente é estar presente. O governo do estado está lançando o programa Morar Bem Amapá para aqueles que mais precisam. É a sua chance de sair do aluguel e conquistar a casa própria. No Morar Bem é assim. O governo te ajuda com até R$120 mil de entrada. E dependendo da sua renda, a prestação pode sair a partir de R$ 499 por mês. Só R$ 499 mensais. Acesse agora www.morarbem.portal.ap.gov.br e faça a sua inscrição. Quanto menor a sua renda familiar, menor o valor da prestação. Morar Bem. O governo do Amapá ajuda você a sair do aluguel com até R$120 mil de entrada. Faça já sua inscrição e realize o sonho da casa própria. Morar Bem é o governo do Amapá trabalhando na direção certa.